Olá, galera, bem-vindos. Importante: raiz com índice par e radicando negativo é número complexo. Não pertence ao conjunto R, viu? Não é número real. Raiz que tenha índice par e radicando negativo. Raiz quarta, raiz sexta, raiz quadrada, raiz oitava, que tenha radicando negativo. Tá certo? Vamos analisar com atenção esta tabela. Nós fizemos uma análise na aula passada, né? Mas eu vou repetir. Veja aí com atenção. Número 2. Representado na forma algébrica dos números complexos, que é z igual a x mais yi. Então fica 2 mais 0i. Porque 0 vezes i é 0, mais 2 é 2. A parte real desse número, certo? Que é representado no eixo real, eixo x, é 2. A parte imaginária é 0, porque o y valendo 0, 0 vezes i é 0. Esse número 2 é número real. Um sétimo negativo fica z igual a 1/7 negativo mais 0i. A parte real x é 1/7 negativo. A parte imaginária yi é 0. Também é número real. O número 3i. Observa que ele já tem a unidade imaginária, então ele não é número real mais. Na forma algébrica fica z igual a 0 mais 3i. Observa que agora o x vale 0, a parte real é 0. A parte real 0 e a parte imaginária yi é 3i. O y vale 3, certo? O y é igual a 3. Ó. Esse número é chamado imaginário puro. O número complexo é chamado imaginário puro quando a parte real dele, x, é 0. Menos raiz de 5i. Z igual a 0 menos raiz de 5i. A parte real x dele é 0. A parte imaginária é menos raiz de 5i. Esse número é imaginário puro. Parte real 0. 2 menos 7i. Esse é um número complexo completo, com o x e o y diferente de 0. Na forma algébrica, z igual a 2 menos 7i. A parte real x é 2. A parte imaginária é menos 7y. Esse número não é imaginário puro e nem é número real. Ele é chamado simplesmente de número imaginário. Então, quando a gente chama um número simplesmente de número complexo imaginário, é porque o x é diferente de 0 e o y é diferente de 0. Menos 1 mais i. Z igual a menos 1 mais i. Parte real x menos 1, parte imaginária 1i. Ele é número imaginário. Então veja bem, os números complexos podem ser número complexo real, certo? Quanto a parte imaginária dele é 0. O número complexo é chamado imaginário puro quando a parte... Aqui eu falei parte real, parece que falei, né? Então vou voltar. O número complexo é chamado número real quando a parte imaginária dele é 0. O número complexo é chamado imaginário puro quando a parte real dele, x, é 0. E o número complexo é chamado simplesmente número imaginário quando tanto x quanto y são números reais diferentes de 0. Tá certo? Veja então, a forma algébrica do número complexo é z igual a x mais yi. Quem são x e y? São números reais que vão formar o par ordenado xy. Aqui no caso, nesse 2 menos 7i, o par ordenado é 2 menos 7. Nesse aqui o par ordenado é menos 1 mais 1, menos 1 e 1. Com este par ordenado xy, nós vamos representá-lo no plano.
Então veja bem, localização dos números complexos no plano. Se o número é real, você viu ali, ele é da forma z igual a x, ele só tem a parte real. Nós representamos o número real no eixo x, que é o eixo real. Se o número é imaginário puro, ele é da forma z igual a yi. Lembra? O x é igual a zero. Então, ele é representado no eixo y, que é chamado eixo imaginário. Tá? E se o número é imaginário, ou seja, se ele tem x e y diferente de zero, ele vai ser representado em um dos quadrantes. Veja lá. Então, guardou bem? Espera aí, antes de continuar. Guardou bem? Z igual a x. Só tem a parte real? É número real. Ele vai ser representado no eixo x. O número é da forma z igual a yi. O x é zero, ele só tem a parte imaginária yi. Ele é número imaginário puro e vai ser representado no eixo y. Se o número é imaginário simplesmente ele tem x e y diferente de zero, ele vai ser representado em um dos quadrantes. Veja lá. O número real. Vamos lá em cima. O número real z igual a x, ele é representado no plano pelo par x zero, porque ele só tem o x, o y é zero. Par x zero, no eixo x. Se o número é imaginário puro, ele é da forma z igual a yi. Observa que o x é zero e o y é diferente de zero. Então ele é representado pelo par 0y, no eixo y. Se o número é imaginário puro, ele tem x e y diferente de zero, ele é representado pelo par x, y. Veja os exemplos. Um número z1 igual a 2. Ele é número real. O x dele é 2, o y é 0. Então ele é representado no plano pelo par 2, 0. Esse pontinho é chamado afixo, A-F-I-X-O. Esse pontinho é chamado afixo do número complexo. No caso, o afixo do número complexo z1 igual a 2, esse pontinho aqui. O par ordenado é 2, 0. Ele é representado no eixo real. Por que no eixo real? Porque ele é número real. Aqui é o eixo imaginário. Eixo y, tá? Veja o segundo exemplo agora com um número imaginário puro. Daqui a pouco a gente vê o outro exemplo. Um número z2 igual a menos 4i. Ele é imaginário puro, lembra? O x é 0 e o y é menos 4. Então ele vai ser representado pelo par 0 menos 4. Onde é que está 0 menos 4? 0 de x menos 4 de y, esse pontinho. Esse pontinho, chamado afixo do número complexo menos 4i, ele fica sobre o eixo imaginário, sempre sobre o eixo imaginário. Sempre que o número for imaginário puro, o afixo dele está sobre o eixo y, que é o eixo imaginário, tá? O afixo é o pontinho. Veja aí um terceiro exemplo. O número complexo z3 igual a 1 menos i. O x é 1, o y é menos 1. Onde é que está o par 1 menos 1? Aqui, ó, 1 de x menos 1 de y. Esse pontinho aqui, não é? Esse pontinho é o afixo do número complexo 1 menos i. Observa que quando o número complexo é completo, com x e y diferente de zero, ele não fica nem no eixo x, nem no eixo y, o afixo dele. O afixo dele fica em um dos quadrantes. Tá certo? Então, olha isso com atenção, analisa isso com bastante atenção. Repetindo. O número complexo é número real? É. Então, o afixo dele, ou seja, o pontinho que o representa, está onde? No eixo real, eixo x. Segundo, o número complexo é imaginário puro? É. Então, o afixo dele vai estar onde? Sobre o eixo imaginário, que é o eixo y.
E se ele é completo com x e y diferentes, zero, o afixo dele estará em um dos quadrantes. Guardou isso bem? Então tá bom. Na próxima aula nós continuamos com os números complexos. Entendeu aí a forma algébrica do número complexo e onde ele está localizado? Se ele é número real, se ele é número imaginário puro ou se ele é um número imaginário simplesmente, né? Então é isso. Até a próxima aí. Muito obrigado.